Olá pessoal, prezados cursistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Wagner Fabian. Trabalharemos a disciplina Culturas Anuais no módulo 3 do nosso curso técnico em agropecuária. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as suas dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material complementar. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer as culturas a serem estudadas, reconhecer a importância das culturas anuais para a agricultura regional, estadual, entender a necessidade de se preocupar com a questão ambiental nas áreas de culturas anuais, discutir as principais recomendações técnicas para o aumento da produtividade com a sustentabilidade da produção de grãos. Você será capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de solos com foco nos cálculos de calagem e adubação para as culturas anuais. Discutir diferentes situações de uso de adubos, calcário, gesso, como os fatores de sucesso no empreendimento agrícola. Entender o significado e a importância dos índices básicos para o planejamento do plantio de uma cultura e calcular em diferentes situações os índices básicos para a eficiência do processo de plantio e manejo das culturas anuais. Vamos começar? Aqui no nosso slide 2, a gente apresenta algumas culturas anuais. As culturas anuais são aquelas que concluem seu ciclo produtivo em um ano ou até menos tempo. Por esse motivo, essas culturas também são chamadas de culturas de ciclo curto. Após a colheita, há necessidade de realizar o plantio novamente. Culturas como a soja, o feijão, o milho, o trigo, o arroz, a mandioca são consideradas culturas anuais. Exemplo, a plantação de milho é uma cultura anual. Após a colheita, será necessário realizar novamente o preparo do solo, a adubação, a semeadura. Vale ainda relatar que o termo cultura de ciclo curto pode ser empregado de uma maneira sutilmente diferente. Neste caso, geralmente o termo é aplicado para designar culturas anuais cuja colheita se fazem até aproximadamente 100 a 120 dias pós-plantio. Da mesma maneira, culturas anuais, cuja colheita se faz passando-se de 120 dias, podem ser denominadas culturas anuais de ciclo longo. De todo modo, por serem culturas que normalmente, no mínimo, anualmente devem se realizar o plantio. Geralmente, essas são distribuídas sobre as porções mais planas e de fácil acesso do relevo do terreno dentro de uma propriedade rural, o que facilita o preparo do solo, a conservação do mesmo, bem como outras atividades pré- e pós-plantio, que utilizam máquinas e implementos agrícolas, ou outros tratos manuais. As tecnologias diferentes para cada caso específico, para uma mesma cultura, existem situações diferentes de uso de uma técnica em função das características próprias de umidade familiar em questão do clima, do solo e da topografia e da cadeia do agronegócio regional. A produtividade melhor ser alcançada depende da adoção da melhor tecnologia adaptada a cada situação. Nesse sentido, é interessante conhecer bem as características regionais antes de elaborar qualquer projeto de custeio ou investimento para as culturas de grão. Cada sistema de produção terá uma tecnologia a ser utilizada. Por exemplo, na região agroclimática, onde se tem condições físicas de relevo e topografia mais difíceis de usar a mecanização motorizada, então teremos que adaptar o plantio em covas e usar as práticas de controle de erosão, mecanização e tração animal, e irrigação por sistemas alternativos, como a roda d'água.
O exemplo aqui, na figura 1, dentre outros, as culturas graníferas de ciclo anual exigem um manejo de trabalho mais intensivo com o solo. Estudaremos neste curso as culturas do milho, arroz e feijão. Nas áreas de feijão, por exemplo, o solo pode ser revolvido em até 4 vezes por ano. Se o sistema de plantio for o convencional, consequentemente teremos problemas com erosão, especialmente em regiões agroclimáticas e com solos e topografia propensos a este risco. Convém ressaltar a importância do técnico de campo observar e planejar o sistema adequado a essa situação, priorizando e incentivando a prática do sistema de plantio direto, com todo o manejo de apoio, como rotação de culturas, adubação verde, construção de cordão de contorno ou terraços e curva de nível, e a integração lavoura, pecuária e floresta. Então aqui no slide que a gente tem exemplos de tecnologias que são utilizadas nesses terrenos menos propensos. Aspectos importantes no planejamento da produção. Podemos enumerar 5 itens com recomendações importantes para o aumento da produtividade de grãos com sustentabilidade. São eles: o manejo e a conservação do solo e da água, a escolha de cultivares e qualidade da semente, o plantio, os tratos culturais e a colheita. O manejo e a conservação do solo e da água, o preparo do solo é uma prática necessária em algumas situações para dar condições ao bom desenvolvimento da cultura e para o manejo racional de plantas espontâneas, companheiras ou invasoras, erroneamente chamadas de daninhas, principalmente quando a área é de pastagem, de topografia plana, e vai ser implantada uma cultura anual que possui um sistema radicular mais frágil, quando comparada de uma cultura arbórea ou perene, no caso das fruteiras ou cafeeiras, por exemplo. Então, quando a área a ser plantada é de topografia muito acentuada, passando de 20% de declividade, será preciso avaliar qual tecnologia a ser abordada para o correto manejo do solo com vistas à sua conservação, pois neste caso ficará difícil a execução de aração e gradagem em nível. Nessas condições de declividade, deveremos seguir a orientação da legislação florestal de Minas Gerais, a Lei 10.561, de 27/12/1991, que trabalha a ideia do manejo sustentável de uma bacia hidrográfica. Teoricamente, ela divide a montanha em 3 partes iguais e define as áreas em preservação permanente, as APPs, e de reserva legal. Também, para apoiar a orientação técnica, temos o estudo de aptidão dos solos, realizado no centro de pesquisa, como as universidades e empresas públicas, a Embrapa e a EPAMIG. Estes conhecimentos técnicos da área de conservação do solo e da água na paisagem rural é a chave para o sucesso da produtividade agrícola e a sustentabilidade rural. Com base na lei citada, os técnicos têm indicado o plantio das culturas anuais até o primeiro terço do morro, hortaliças, milho, feijão e etc. Se atentando para as áreas de proteção de nascentes, as matas ciliares, nessas todo o plantio deverá ser feito seguindo as curvas de nível e, se preciso for, serão executadas as práticas mecânicas de conservação do solo, como por exemplo os cordões de contorno ou terraços ou segundo terço, geralmente que é mais íngreme, é indicado para culturas perenes. Então ali nós vamos plantar fruteiras, cana-de-açúcar, cafeeiro, capineiras, pastagem, eucalipto, onde se realiza os terraços em gradiente, o plantio em covas, ou sulcos manuais, ou em tração animal. A integração lavoura, pecuária, floresta e os piquetes rotacionados nas áreas de pastagem. O último terço do morro, que engloba a cabeceira do morro, será deixado para as culturas florestais e matas nativas, pois geralmente a declividade não permite nenhum trabalho com o solo e nessa área é preciso que se tenha uma cobertura vegetal resistente para que ocorra a recarga hídrica.
onde as águas da chuva são coletadas para o abastecimento dos lençóis freáticos e, consequentemente, a manutenção dos olhos d'água ou nascentes. No slide 4, nós temos aqui uma imagem que mostra o manejo de pastagem irracional, muito comum em regiões montanhosas de Minas Gerais, e o que não deve ser feito nas condições de implantação de culturas forrageiras, como pastagem de braquiárias. Observa-se que o terreno muito íngreme, que geralmente nessas condições são arados no sentido morro abaixo, pois o caso contrário, o trator ele tombaria. É muito comum na região usar o trator de esteira para destocar e nivelar o solo. Esta ação retira todo o horizonteado do solo e logo depois se usa o trator agrícola com a grade aradora pesada, a grade home, que faz os dois serviços de uma só vez, ara e gradeia a terra. Este manejo possivelmente causará erosão no solo e, consequentemente, assoreamento nas nascentes e margens dos cursos d'água. Outro problema grave que geralmente os pecuaristas, ao implantar uma pastagem, não deixam são as árvores nativas. Essas seriam importantes no controle da erosão, da fertilidade do solo, principalmente se forem da família das leguminosas, pois têm importante função de fixar o nitrogênio do ar, nutrindo, fertilizando o solo de uma grande área de extensão de suas raízes. Então está aí o exemplo, né, de uma área mal conservada, de pastagem em áreas de morro da região de Campos das Vertentes, em Minas Gerais. Nos dias atuais, os técnicos de campo estão indicando práticas conservacionistas, principalmente para as áreas onde o sistema de plantio direto ainda não foi implantado. Estas práticas devem ser usadas obrigatoriamente em áreas de topografia mais íngreme, e onde não existe o sistema de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. O uso constante de máquinas pesadas com seus implementos, como arado de discos, grade, aradora, destorradora e niveladora, pode acabar ocasionando o início de processo erosivo. Estes implementos, sempre usados a uma mesma profundidade, farão o chamado pé de grade ou pé de arado, causando a compactação do solo e impedindo que as raízes se aprofundem, reduzindo com isso a absorção de água e nutrientes, além de aumentar as chances de erosão. Podemos seguir várias medidas para evitar ou controlar a erosão do solo e garantir a manutenção de sua fertilidade. Primeiro, adotar o sistema para o plantio direto, como o projeto assim permitir, a aceitação do agricultor, a topografia do terreno, o uso de herbicidas e os custos de produção. Uma regra importante no sistema convencional de preparo do solo é deixar para preparar quando estiver com uma determinada porcentagem de umidade, de maneira que se reduza o número de passadas nos serviços convencionais de aração e gradagem. Deixar restos culturais na superfície do solo e incorporar as plantas invasoras com bastante antecedência. Construir terraços ou cordões de contorno, seguindo as curvas de nível para todas as etapas do preparo à colheita. Adotar como meta primordial para o aumento da produtividade o uso de adubos orgânicos, adubação verde com leguminosas, o pousio ou descanso das áreas de produção e a rotação de culturas. O uso de calcário também é uma prática de conservação do solo e da água, pois faz com que o solo seja corrigida a acidez. Isto leva a capacidade das raízes a absorverem mais nutrientes e água do solo. A planta ficando mais desenvolvida, com maior volume de terra, explorando a maior área foliar, consequentemente cobrilhar melhor a superfície do solo. Essa situação permitirá um maior controle dos impactos das gotas de chuva que ocasionariam o princípio do processo erosivo. No slide 5 e 6, os slides seguintes que eu vou apresentar agora, segue uma ilustração de um terreno onde tem um uso inadequado do solo. Então, através dele, nós tentaremos mostrar o manejo sustentável das atividades agropecuárias dentro da unidade de uma bacia hidrográfica. Então, nós temos essa situação 1. Ali,
No número 1, ali nós temos um terreno desmatado. O 2 representa ali um terreno cultivado morro abaixo. O 3 apresenta assoreamento de rios e açudes, né? O 4, erosão com vossorocas, onde invade terras cultivadas. O 5 é a representação ali do êxodo rural, as pessoas que saem do campo e vai para a cidade à procura de melhores condições de vida. O 6 ali tem lavouras cultivadas sem proteção, pastagem exposta e erosão e inundações. No slide 2, a gente tem já uma situação diferente. Terreno com exploração florestal, terreno cultivado em curva de níveis e outras práticas conservacionistas, os rios açudes livres de assoreamento. No 4 ali representa as culturas com práticas conservacionistas. O 5 ali já tem o desenvolvimento de comunidades agrícolas. Ali tem áreas de pastagens, né, com proteção contra a erosão, ali no número 6. Né? No número 7, áreas de pastagens protegidas, inundações controladas e áreas agrícolas aproveitadas. Então aqui é uma situação adequada do uso do solo. A escolha de cultivares e qualidade da semente é muito comum os agricultores usarem grãos achando que são sementes, não sabendo diferenciar e valorizar as características que tornam mais ou menos produtivos. Deve-se dar preferência para sementes escolhidas e selecionadas por empresas ou produtores idôneos, registro nos órgãos competentes vinculados ao Ministério da Agricultura. Então devemos sempre recorrer às empresas de pesquisa como a EPAMIG, empresas de pesquisas como a Embrapa, que possuem relatórios com resultados de produtividade de sementes de diversas culturas e estes estão disponíveis aos agricultores para o plantio. Para as culturas não irrigadas, chamadas de sequeiro, o calendário de plantio é determinado de acordo com a umidade do solo, preocupando-se tanto com a fase de germinação da planta, quanto com a fase de floração e enchimento dos grãos, que são as fases mais críticas das culturas de grãos. O agricultor deve estar ciente de que, quando se planta fora do período normal da cultura, a duração do ciclo pode ser alterado. Quando se usa a irrigação para antecipar a colheita, às vezes se planta no período frio e, neste caso, será preciso usar cultivares ou variedades de ciclos diferentes. O mesmo acontece quando a planta, por exemplo, o milho safrinha, no final do verão. Neste caso, deveremos usar cultivares específicos para esta época. É muito importante termos em mãos o histórico climático dos últimos 10 anos na região ou município, principalmente sobre os riscos de geadas, pluviosidade em cada mês do ano. Com estes dados, dá para planejarmos a data de semeio para coincidir com o período de florescimento e enchimento dos grãos, com a época de chuvas. No caso da cultura do feijão das águas, a gente costuma plantar em outubro até novembro. A preocupação também deverá ser com a época de colheita dos grãos, que não pode coincidir com a época de muitas chuvas. Ainda mais se estivermos numa região de agricultura familiar, que não se tem condições mínimas de infraestrutura, de secadores e silo para armazenagem. Na fase de plantio, também é hora de planejarmos sobre a qualidade e a quantidade de sementes a se plantar por metro linear ou por área, o que chamamos de stand. Nessa questão, é válido discutirmos sobre a relação de peso e o número de sementes. O peso das embalagens para algumas espécies é função do número de sementes. Exemplo, o milho é 60.000 sementes por 19,45 kg. Semente de soja, trigo e arroz são comercializados em embalagens que vão de 20 a 50 quilos. Os pequenos agricultores, com a disponibilidade de embalagem de menor peso, podem comprar quantidades reduzidas de semente em embalagens fechadas. Como na semeadura se leva em conta um número de sementes, então essa mudança na embalagem está possibilitando também que o agricultor compre sua semente por unidade e não por peso.
Como exemplo, podemos ter 2 sacos de semente de soja de 40 quilos com 350 mil sementes e no outro com 250 mil sementes, mostrando a importância de se comprar as sementes por unidade e não por peso. No caso do milho, o tamanho da embalagem era determinado em função do peso médio necessário para semear 1 hectare, ou seja, 20 quilogramas atualmente estão sendo utilizados em embalagens variando de 17 a 22 quilos. Se o saco de certa cultivar for convencionado em 60 mil sementes, quer dizer que um saco de 17 quilogramas teremos sementes de menor tamanho que um de 22 quilogramas. Voltando à questão do estande, a umidade do solo, sua fertilidade e arquitetura da planta é que vai dizer qual é o espaçamento ideal para cada cultivar. Para isso é preciso fazer a análise do valor cultural, que nós chamamos de VC, índice que deve ser calculado a partir de outros 2 expressos na embalagem das sementes: o percentual de germinação e o percentual de pureza. Então, o valor cultural é o produto do percentual de pureza pelo percentual de germinação. Faz-se parte dos cálculos para obtermos o número total de sementes viáveis para a área de plantio. Com isso, faremos as corretas compras de quantidade total de sementes a serem gastas e a regulagem das plantadoras e semeadoras, permitindo uma população adequada de plantas para alcançarmos a produtividade desejada. Sobre o VC e o estande, veremos mais adiante explicação detalhada. Os tratos culturais. Os tratos culturais são todas as atividades que se realizam após o plantio na área, para que a cultura tenha um bom desenvolvimento e, consequentemente, boa produtividade. Basicamente, podemos falar em diferentes tratos na lavoura de grãos, como adubação de cobertura, irrigação e controle fitossanitário. A adubação de cobertura se faz desde as primeiras semanas após a germinação, após o pegamento da planta, até semanas antes do florescimento, variando a dosagem e a época de acordo com a fisiologia da cultura, espécie e da fertilidade do solo em questão. O controle de plantas espontâneas ou invasoras, controle de insetos praga, controle de doenças são ações do manejo fitossanitário. O controle do mato deve estar como um dos principais manejos previstos, sendo recomendada como regra geral que a planta fique no limpo até a fase de florescimento, ou seja, que se faça capina mecânica ou química, evitando assim que a planta sofra concorrência por água, nutrientes e luz, e consequentemente com os maiores gastos na adubação e prejuízos à produção. Do ponto de vista ecológico, mais interessante do que usar agrotóxicos, herbicidas na capina química antes do plantio, pré-emergentes ou depois de plantado, a cultura pós-emergente e seletivos, é assistir ao agricultor propondo que ele realize um conjunto de medidas racionais para um manejo sustentável dessas plantas invasoras no solo. Estas plantas, se bem manejadas, podem virar composto orgânico e aumentar a fertilidade dos solos. No manejo do solo, pelo sistema de plantio direto, elas são deixadas justamente para se transformar em matéria orgânica no solo, tornando-o poroso, drenável, permitindo o uso de implementos de semeio e a facilidade de germinação e enraizamento das plantas. O chamado controle fitossanitário das culturas se refere a 3 manejos distintos que podemos elencar agora. Primeiro, o controle das ervas invasoras, que se faz com agrotóxicos, herbicidas ou manualmente. Segundo, o controle dos insetos praga, que se faz com agrotóxicos, inseticidas ou através do manejo integrado de pragas, o MIP, ou outros métodos naturais, biológicos e alternativos. E o terceiro, o controle de doenças causadas pelos agentes patogênicos, bactérias, nematóides, vírus e fungos, que se faz através de agrotóxicos, de fungicidas, bactericidas, nematicidas ou manejo integrado de doenças, que nós chamamos de MID, ou métodos naturais, biológicos e alternativos. Hoje, no mercado de sementes, já existem diversas cultivares híbridas resistentes a determinadas doenças e insetos.
além das novidades como as cultivares transgênicas de milho e da soja. No caso do milho, temos sementes transgênicas para resistência ao ataque da lagarta do cartucho. Na soja, sementes e plantas resistentes ao herbicida glifosato. Diversos produtos já industrializados de controle biológico para insetos praga e doenças fúngicas. Também não podemos esquecer do controle biológico, onde se usa insetos inimigos naturais, daquela referida praga ou mesmo fungos cultivados em laboratório, que são aplicados no combate a outros fungos maléficos ou insetos maléficos à cultura plantada. A Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais, vem trabalhando nessa linha de controle biológico com a cultura do milho, onde, dentre outras pesquisas, se faz a criação do inseto tesourinha, Doro lutipes, inimigo natural da lagarta do cartucho, do milho, Spodoptera frugipeda. Para ser solta nos milharais, também tem trabalhado a produção do baculovírus em laboratório para o controle natural da lagarta, além da possibilidade da utilização desses agentes de controle biológico, através da liberação periódica nas lavouras. A preservação dos inimigos naturais com o uso seletivo de inseticidas tem sido prioritária em programas de manejo integrado de pragas. O uso das práticas antigas, do tempo dos nossos avós, como incorporar cinza de madeira, esterco curtido de animais, descanso do solo, plantio e aração em nível, com tração animal, rotação de culturas e plantio em consórcio, muito utilizado em milho, como também no feijão, faziam bem para o solo, deixando fértil e sadio e resistente aos processos erosivos. Seguindo essas recomendações, estaremos dentro dos princípios de um manejo agroecológico. Assim contribuiremos para que o solo possa manter sua vasta composição de micro-organismos benéficos, tornando a planta equilibrada nutricionalmente e, consequentemente, saudável. Para entender melhor este assunto, procure pesquisar sobre a teoria da trofobiose. A colheita da lavoura é uma fase de planejamento agrícola em que o agricultor deverá ficar atento às condições fisiológicas da maturação dos grãos que variam de cultura para cultura e de cultivares dentro de cada cultura. O teor de umidade dos grãos deve ser medido com aparelhos práticos de campo. De acordo com os percentagens de umidade de grão, este possa ser colhido e levado mais rapidamente à etapa de beneficiamento, que envolve a secagem, a limpeza, a classificação para armazenagem em silos ou em paiós, no caso dos agricultores familiares. Se a umidade estiver muito baixa do ideal, o produtor terá problemas com a colheita mecânica, com a colhedora também maior gasto no processo de secagem. Quanto mais tempo a cultura ficar no campo, após o ponto de colheita, maior será o ataque de pragas da armazenagem, como os carunchos e as traças, ocasionando as perdas, prejudicando a qualidade do produto e aumentando o uso de agrotóxicos, com consequências para a saúde do consumidor. Vamos falar um pouco sobre calagem, gessagem e a fertilização. A calagem, gessagem, é a adubação para as culturas a serem implantadas, deverão ser precisamente calculadas, após ter sido feita uma correta e racional amostragem do solo, de acordo com as normas agronômicas estabelecidas. Os documentos da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, chamado comumente como quinta aproximação, traz os resultados de pesquisas estabelecidos as doses de calcário a ser aplicadas nos solos mineiros, por dois métodos que amplamente aceitos: o método de neutralização da acidez trocável e elevação dos teores de cálcio e magnésio trocáveis, né? Então isso a gente vai encontrar na quinta aproximação. E o método de saturação por base, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Também vale lembrar que esses métodos indicam o resultado em toneladas por hectare de calcário com base em PRNT a 100%
e que 1 hectare equivale a uma camada de solo de 20 centímetros de espessura, representando 2.000 decímetros cúbicos de volume. Ou seja, quando colocamos calcário em uma área de 1 hectare com profundidade de solo de 20 centímetros, ou 0,20 metros, estamos corrigindo um volume de terra semelhante a um bolo gigante em forma de paralelepípedo, de 100 metros de largura por 100 metros de comprimento e 20 centímetros de profundidade ou altura. Usando esse exemplo pela geometria espacial, temos que o volume de solo é igual à área vezes a profundidade ou a altura. Então, 10.000 metros quadrados, ou 1 hectare, vezes 0,20 metros, que é a altura do solo, é igual a 20.000 metros cúbicos, ou 2.000 decímetros cúbicos, ou 2.000 litros de terra. Estes cálculos são importantes de serem lembrados para quando formos trabalhar com o plantio em vasos, experimentos, ou sulcos, ou covas, plantio de culturas perenes, geralmente, pois precisaremos levar em conta o volume de solo e não apenas a área. Sem este conhecimento, poderemos cometer erros gravíssimos, fazendo com que o solo fique supercorrigido, se tornando básico, ou seja, com pH acima de 7, o que é uma condição anormal de fertilidade e de difícil correção. Vamos agora passar para o estudo dos métodos de calagem mais utilizados pelos técnicos que trabalham com assistência técnica nas diversas culturas. Então, aqui no slide 7 e 8, nós temos os dois métodos mais utilizados de se fazer a calagem. O primeiro é o método da quinta aproximação, né, do estado de Minas Gerais, que utiliza a fórmula NC é igual a Y mais AL mais menos M vezes T sobre 100 mais X menos cálcio mais magnésio. Mas a que nós mais utilizamos é o método de saturação por bases, né, que foi feito pelo Instituto Agronômico de Campinas, que utiliza essa fórmula. A necessidade de calcário é igual o valor cultural menos a saturação de bases vezes a CTC do solo dividido pelo PRNT. Então, NC é a necessidade de calcário, o VC é a saturação de bases que se deseja para a cultura encontrada em tabelas de literatura técnica de cada cultura. Então, cada cultura tem a sua saturação de bases, né? Essa varia de 50% a 70% de acordo com a exigência nutricional. O VS é a saturação de bases atual do solo, encontrada na análise, e o T é a CTC, a capacidade de troca catiônica total do solo, a pH 7. E o PRNT é o índice do poder relativo de neutralização total do calcário a ser utilizado. Mas atenção, isto só serve para áreas novas a serem desbravadas, ou de plantio convencional. Em solos onde já se usa o plantio direto, o calcário é colocado na dosagem certa. Espera-se que o solo já estruturado e rico em matéria orgânica, este possa descer e reagir naturalmente no perfil do solo. A época ideal para se fazer a calagem é aquela que dará tempo para o calcário reagir no solo, de acordo com o seu PRNT. Então, de um modo geral, para as culturas graníferas, se usa um calcário com PRNT alto, acima de 80%, que tem uma granulometria mais fina e reage mais rapidamente, assim conseguindo aplicá-lo com eficiência um mês antes do plantio. Isso também é importante, pois aproximamos mais da época de início das chuvas, que ajudará no processo de reação do calcário. Evitaremos expor o solo no tempo por um período maior, como acontece nos plantios tradicionais. Outro fator a ser considerado é o tipo de calcário a ser utilizado, que se baseia no teor de magnésio. Então temos os calcários calcíticos, cujo teor de
magnésio é menor, os magnesianos, o teor maior de magnésio, e o dolomítico, que tem um teor médio de magnésio. Geralmente se recomenda o dolomítico por ser mais equilibrado em teores de cálcio e magnésio, mas o técnico deverá se preocupar mais com a relação cálcio-magnésio da análise do solo, que segue um padrão de recomendação comum, de 3:1 ou 4:1. Não poderemos descartar a possibilidade de uso de calcários calcíticos ou magnesianos, de acordo com as exigências da cultura do solo. Caberá também ao técnico avaliar as condições financeiras do agricultor, dentre as variações de preço oferecidas no mercado, para a solução mais adequada, técnica e economicamente viável. O manejo da fertilização para as culturas graníferas anuais deve-se primeiramente, antes de se iniciar os cálculos da adubação, fazer um apanhado histórico da área a ser plantada, como está sendo o manejo do solo, o estudo das análises ao longo dos anos e o plantio. Em relação de adubação com aumento de produtividade. Geralmente se aduba as culturas graníferas anuais no plantio com doses mais elevadas do elemento fósforo. Usa-se as formulações de adubo como, por exemplo, 4-14-8, 2-30-16, 8-18-10 ou 0-28-15. Essas formulações elas podem ou não virem com mistura de micronutrientes, no caso do boro e zinco, que são requeridos geralmente pelos solos mineiros. As quantidades a serem aplicadas de potássio e nitrogênio serão menores e, às vezes, dependendo da situação da fertilidade do solo, nem serão aplicadas nestes momentos, deixando para a fase de cobertura, período em que as plantas estão já desenvolvidas com os diferentes estágios do seu ciclo cultural. Como exemplo de adubo de cobertura, nós podemos citar 15-0-15, o 25-20, o 20-0-20, o 12-6-12. Um ponto importante a ser considerado é o número de adubação de cobertura, que vai depender muito do estado fisiológico da planta em resposta à situação de fertilidade do solo. Pelo ciclo rápido da maioria das culturas anuais, de 3 a 5 meses, se faz uma cobertura chegando, no caso das gramíneas, como milho, sorgo, por exemplo, em determinadas épocas, onde o teor de umidade do solo não favorece a germinação, o solo seco, e está sendo urgente e a necessidade de se iniciar o plantio. É recomendável que não se aplique uma cova ou suco de plantio, formulações de adubos que têm altos teores de potássio e nitrogênio, para não se ter o risco de queimar as sementes. A localização do adubo no solo também é importante e pode influenciar nessa questão. Se o adubo ficar muito longe da semente, o aproveitamento do fósforo e do potássio será prejudicado. Por outro lado, se o adubo entrar em contato com a semente, essa perderá seu valor cultural. Como exemplo, podemos citar as formulações mais concentradas de NPK, as chamadas pelos produtores de fórmulas dobradas, 8, 28, 16, 8, 30 e 16. Isto representa o dobro do teor dos nutrientes básicos. O efeito salino do adubo no solo faz com que a semente ou a raiz percam água pelo processo de osmose, assim levando à morte da planta ou inviabilidade da semente. Resumindo, se a análise do solo estiver com alto teor de matéria orgânica, o potássio e o agricultor estiverem manejando como a sustentabilidade do solo, o uso de estercos animais, compostos, restos vegetais e cinza, haverá casos em que não será necessário aplicar as fontes químicas de nitrogênio e potássio no plantio para produtividades médias ou até mesmo altas das culturas. O cálculo de fertilizante NPK, de acordo com o livro Quinta Aproximação, de posse de uma análise de solo que representa uma gleba, levando em conta a cultura a ser adubada, o técnico deve verificar quais as doses de nitrogênio, de fósforo e de potássio que devem ser aplicadas. Partindo do exemplo de análise de solos propostos, faremos os cálculos de adubação necessários às exigências fisiológicas da cultura do milho. Vale lembrar que todo o cálculo
terá um resultado equivalente para uma área de 1 hectare da cultura. Assim, multiplicaremos o valor encontrado pela área total a ser plantada. Vamos dividir o cálculo em etapas. Primeiro, nós devemos determinar a quantidade de nutrientes básicos existentes pela cultura. Devemos olhar o nível encontrado de cada nutriente, de fósforo e de potássio, na análise e verificar nas tabelas do livro Quinta Aproximação. E qual a classificação do nível, se é baixo, se é médio ou se é alto no solo. Sabendo como está o nível de fósforo ou de potássio, iremos ao capítulo do livro onde descreve as recomendações de adubação para a cultura desejada. Terceiro, de posse da tabela da cultura, aí faremos a leitura de qual quantidade de nutrientes básicos iremos usar, de fósforo e de potássio. O nutriente nitrogênio não é determinado em análise de solo, pelo seu caráter químico inconstante. Por isso, os livros já trazem as faixas de valores em nutrientes básicos a serem aplicados no plantio. Como foi falado anteriormente, vai depender muito do teor de matéria orgânica do solo e do seu manejo para que o técnico possa recomendar a dose ou não recomendar nada. Este nutriente é mais importante após o enraizamento da planta, nos seus diversos estágios de desenvolvimento. Na nossa análise em questão, o nitrogênio terá como valor básico de nutriente a quantidade de 10 kg por hectare, mais baixa. Isso porque consideramos o solo em bom estado de fertilidade e o teor de matéria orgânica da análise média, observando a tabela do livro. E pelo fato da cultura não exigir teores maiores na fase de plantio, o fósforo está na análise de solo como valor de 10 e o potássio com um valor de 20. Então, teremos, respectivamente, considerando a produtividade de 8 toneladas por hectare e de acordo com a sua disponibilidade no solo, que são baixas, 100 kg por hectare de fósforo, P2O5, 70 kg por hectare de potássio, K2O, e a relação básica de nutrientes ficou assim, nitrogênio, fósforo e potássio, 10 para 100 para 70 kg por hectare. Agora deveremos simplificar essa relação e comparar com as fórmulas encontradas no mercado de adubo. Então temos 10 para 100 para 70, simplificando tudo por 10, então fica 1 para 10 para 7. Então a fórmula no mercado encontrada que mais se aproxima é a 2,1610. O cálculo da quantidade de adubo, temos duas situações a serem consideradas. De acordo com o resultado, temos como a primeira alternativa indicar aos agricultores as quantidades de adubo simples separadamente e este comprar no comércio e misturar na fazenda. Uma outra alternativa é calcular a quantidade de adubo formulado, indicado, o 2,1610, que satisfaz a necessidade da planta. O técnico deverá olhar a situação que mais satisfaz o agricultor, sendo que a facilidade de manejo para a mistura e a qualidade do adubo deverá ser um ponto a ser ponderado em relação ao preço deste por tonelada. Então, indicaremos ao agricultor duas situações. Situação A, os adubos simples, Então, 10 kg de nitrogênio, eu tenho 50 kg de sulfato de amônio. Em 100 kg de P2O5, eu tenho 500 kg de superfosfato simples. 70 kg de K2O, eu tenho 119 kg de cloreto de potássio. Então, o total da mistura daria 669 kg. E a situação B, eu teria um adubo formulado. Baseando na quantidade de mistura, temos uma ideia das quantidades. O 2,1610 que devemos usar, fazendo o método das tentativas, de acordo com as porcentagens de cada elemento. Então, nessa formulação, eu tenho 2% de nitrogênio, 16% de fósforo e 10% de potássio. Então, tomando como base os 600 kg da mistura, então aí nós teremos 600 kg da fórmula 2,610. Conferindo-se as quantidades,
que irão suprir a demanda, então 2% de 600 kg, nós temos 12 kg de nitrogênio. 16% de 600 kg, nós temos 96 kg de fósforo. E 10% de 600 kg, então nós temos 60 kg de K2O. Vimos que essa quantidade de 600 satisfaz as necessidades em todos os níveis de nutriente, exceto de potássio, para que não impede de ser usado, uma vez que poderemos acrescentar o que faltou do adubo simples, cloreto de potássio. Esta mistura de 10 kg de K2O, que é igual a 17 kg de cloreto de potássio. A fórmula prática para o cálculo das quantidades de adubos formulados é igual à soma dos nutrientes básicos vezes 100, que é igual ao quilo de adubo por hectare. Hoje, já existem fórmulas em programas informatizados e outros cálculos matemáticos com o uso de sistemas lineares que permite calcular o valor exato da quantidade exigidas. Alguns laboratórios, cooperativas, empresas públicas de pesquisa e assistência técnica já possuem essa tecnologia. Quantidades para adubação de cobertura. A adubação de cobertura será feita geralmente após a segunda semana de germinação, até alguns dias antes do florescimento, e deverá ser ministrado de acordo com as fases fisiológicas mais exigentes de cada cultura ou espécie, seguindo sempre a recomendação do livro da quinta aproximação. O técnico deverá avaliar com muito critério essas recomendações, pois depende muito do conhecimento, do desenvolvimento da cultura, do manejo do solo da área, do preço do produto, do grão no mercado, da realidade socioeconômica do produtor rural. O uso do gesso agrícola nas áreas de cultura de grãos anuais, de alguns anos para cá, as empresas particulares e de pesquisas públicas têm feito muitos experimentos com o uso de gesso na agricultura. Nas culturas perenes, como cafeeiros, citros e pastagens, já é muito comum, mas ultimamente tem se recomendado o uso de gesso em lavouras de culturas anuais, como o milho e o feijão, por exemplo. A sua contribuição química consiste na melhoria do ambiente radicular das plantas em razão da movimentação do cálcio para as camadas subsuperficiais do solo, ou diminuição dos efeitos tóxicos dos teores elevados de alumínio. O gesso agrícola é um sal pouco solúvel em soluções aquosas, chamadas de sulfato de cálcio diidratado, obtido como subproduto industrial da produção do ácido fosfórico, a partir da rocha fosfática. O técnico, para decidir sobre a sua recomendação, deverá estar muito seguro dos dados da análise do solo nas camadas abaixo de 20 centímetros de profundidade, de 20 a 40 ou mesmo 30 a 60, de acordo com a quinta aproximação. Estes resultados da análise devem apresentar pelo menos uma das seguintes características para que se possa recomendar seguramente o insumo. O teor de cálcio tem que estar menor que 0,4 centimol por decímetro cúbico, o teor de alumínio maior que 0,5 centimol por decímetro cúbico e a saturação por alumínio menor que 30%. Então o gesso pode ser aplicado juntamente com a calagem ou após, para calcular a quantidade a ser aplicada. Atualmente existem algumas fórmulas baseadas nas características químicas e físicas do solo. A recomendação, por base no teor de argila do solo, é de uma camada subsuperficial de 20 centímetros de espessura. Existe uma tabela no livro Quinta Aproximação que relaciona o percentual de argila em 4 níveis com necessidade de gessagem, em toneladas por hectare, variando de 0 a 1,6 toneladas. A recomendação com base da necessidade de calcário, determinada pelo método da quinta aproximação, ou por saturação de base, considera-se a fórmula. Necessidade de gessagem é 25% da necessidade de calagem. Então, quando se usar o gesso para a melhoria da camada superficial de 25 a 60 centímetros de profundidade do solo, se o solo apresentou necessidade de calcário 4,8 toneladas por hectare, a necessidade de gesso vai ser 25% desses 4,8.
que no caso vai dar 1,2 toneladas por hectare. Agora teremos que corrigir este valor, pois este é equivalente a uma correção de apenas 20 centímetros de profundidade. Como o perfil é de 35, então através de uma regra de 3 simples você faz esse cálculo. 1,2 toneladas em 20 centímetros de solo, X em 35 centímetros. Então X vai ser 1,2 vezes 35. Então X é igual a 2,1 toneladas de gesso que será incorporado na camada arável com o objetivo de melhorar o ambiente radicular na camada subarável de 35 centímetros. Sempre que possível, é recomendável utilizar o gesso junto com o calcário e periodicamente deve-se fazer a amostragem, análise do solo para acompanhar a movimentação de bases pelo perfil do solo. As plantas de ciclo curto, com um sistema radicular pouco profundo, terão pouca resposta ao uso de gesso. Já para as culturas implantadas em terrenos ácidos e inclinados, onde é difícil a incorporação do calcário, o gesso vai ter uma função preponderante, fazendo com que os cátions sejam carreados para as camadas mais baixas e assim corrigindo a acidez nesta região do solo. O valor cultural, o estande, a produção e a produtividade, este dado é muito importante de se conhecer para o planejamento do plantio de uma cultura. Ao comprar uma determinada semente de milho, feijão, arroz, soja ou outra, deve-se observar a descrição na embalagem dos dois índices importantes, germinação e a pureza, que são descritos em porcentagem. A análise do valor cultural da semente será a interação destes dois índices e nos dá o valor da quantidade de sementes que germinarão em um lote de 100 sementes. Este resultado vai nos dar a base para calcularmos a quantidade de sementes a comprar e para regular a plantadora, a área total a ser plantada. Isso faz necessário para não existir germinação de sementes de 100% do lote contido num determinado saco comercial de 20 quilos, por exemplo, de semente. Muitos produtores rurais só observam o valor da germinação da semente, se esquecendo do valor da pureza das sementes. Por exemplo, se comprarmos um saco de semente de milho com a descrição 98% de pureza e 85% de germinação, um saco com 55 mil sementes, está claro que a germinação da semente vai ser menor que 85%, pelo fato da pureza daquele lote de semente não ser de 100%. Então, sim, 95%. O procedimento correto e técnico que orienta o produtor é de fazer os cálculos do valor cultural. Como que se faz esses cálculos? Então, o valor cultural é igual ao percentual de pureza vezes o percentual de germinação. Isso significa que para cada 100 sementes contidas naquela embalagem comprada, apenas 83,30 serão viáveis, ou seja, irão germinar. Se na descrição temos 55 mil sementes, então nós contaremos apenas com 0,83% de 55 mil, vai ser 45.650 sementes para o cálculo do planejamento de plantio. É fundamental que o técnico oriente o produtor a fazer as contas do valor econômico em relação do custo do saco com o valor cultural da semente. Não vai adiantar pagar menos por uma semente que não germinará, tão bem quanto outra com preço pouco maior. Neste preço maior da semente, há uma compensação pelo maior percentual do valor cultural. Então, isto é que nós devemos compreender. Poderemos encontrar no comércio a seguinte situação: semente de feijão, cultivar ouro negro, por exemplo, com valor cultural de 85%, por R$100. Semente de feijão, cultivar ouro negro, com valor cultural de 95%. Um valor R$ 105, R$5 a mais. Sabendo que a mesma cultivar com o mesmo número de sementes por saco de 20 kg, pergunta-se qual o produtor deverá comprar? Fazendo as contas, a gente pega 100 dividido por 85, que é o valor cultural, então deu 1,17. 105 dividido por 95 deu 1,10. Então obtemos menor valor
para o valor cultural maior, então optaremos pelo valor cultural maior. Além do VCC maior, que garantirá a maior germinação, ainda temos um preço compensatório. Mas lembramos bem, teremos sempre que fazer as contas, pois nem sempre o preço será compensatório. No slide 9, nós temos a representação de 1 hectare de produção. O stand de um campo de produção de grãos é o número de plantas por hectare sendo calculados após termos definido a quantidade de sementes viáveis pelo valor cultural e o espaçamento exigido pela variedade ou cultivar da semente a ser plantada. Então, por exemplo, vamos usar um espaçamento na cultura de milho de 1 metro por 0,20 metros, que quer dizer 1 metro entre fileiras e linhas de plantas e 20 centímetros entre plantas dentro da fileira, linha. O número maior se refere à distância entre as linhas e o menor à distância entre as plantas na linha. Então, para efeito didático, comparando 1 hectare de terras com dimensão de 1 quadrado, de 100 por 100, 100 de comprimento por 100 de largura, então teremos uma área de 10.000 metros quadrados, como a gente vê ali na figura 1. Ou um retângulo de 50 por 200 metros, obtendo também 10.000 metros quadrados, é o caso da figura 2. Imaginemos para a área quadrada as linhas de plantio na horizontal com espaçamento de 1 metro entre elas, obtendo assim 100 linhas totais de 100 metros de comprimento cada, com espaçamento entre plantas na linha de 0,20 metros. Então, em 1 metro linear, teremos 5 plantas e, consequentemente, na linha toda, 500 plantas. Para a área retangular, o raciocínio é o mesmo. 50 linhas, espaçamentos de 1 metro entre elas, e cada uma com comprimento de 0,20 metros, que darão 50 vezes 200, que é igual a 10.000 metros lineares, vezes 5 sementes por metro. Então, nós aí teremos a quantidade de 50.000 plantas por hectare. Na figura 1, a área quadrada de 1 hectare, e a figura 2, a área retangular de 1 hectare, estas 50.000 plantas representam um estande teórico, tomando por base que o valor cultural das sementes fosse de 100%. Se o número que quero obter de plantas na colheita é de 50.000, então um estande de 50.000, então para isso será preciso calcular o valor cultural para que regulemos a plantadora mecânica ou de tração animal, ou ainda a matraca, equipamento de plantio manual, para cair por metro de sulco uma quantidade maior que 5 sementes. Geralmente, para o caso do milho, a regulagem é de 6 a 8 sementes por metro linear. Dependendo do valor de germinação e pureza das sementes que vou plantar, entendemos a seguinte situação. Pretende-se para uma lavoura de milho com estande final de 5 plantas por metro, mas o valor cultural calculado foi de 90%. Então pergunta-se, terei de regular a plantadora para cair quantas sementes? A resposta vem através de um cálculo simples em uma regra de 3 inversa. Então 5 sementes se o valor cultural fosse 100%, X sementes, o valor cultural de 90%. Como a regra de 3 é inversa, né? Então 5 para 90, X para 100. Então, X é igual a 5 vezes 100 dividido por 9. Então, vai ser 5,5 sementes por metro linear. Em 100 metros de linha, teremos 5,5 sementes. Em 100 metros, teremos 550 sementes. Em 1 hectare com espaçamentos de 1 entre linha, teremos 550 vezes 100. Então, nós teremos 55.000 sementes. Atenção, não vamos confundir produção com produtividade. Veja bem, a produção é a quantidade total produzida. Não interessa a área que foi plantada. Já a produtividade, a produção em uma dada área. A produtividade nos dá a noção do que é mais eficiente e mais rentável. Vamos analisar as duas situações seguintes.
O caso A, o senhor São João, com 2 hectares de terra, plantou milho e colheu 160 sacas. O caso B, o senhor José, com 4 hectares de terra, plantou milho e colheu 300 sacas. Pergunta-se, quem obteve maior produtividade? Aí a resposta, né? O senhor João, pois se dividirmos 160 por 2, obteremos 80 sacas por hectare. E o senhor José obteve uma produtividade menor, pois se dividirmos, a produtividade dele foi de 75 sacas por hectare, utilizando o mesmo raciocínio. Resumindo, nesta aula apresentamos as culturas do milho, arroz e feijão como as culturas anuais a serem trabalhadas na disciplina. E vimos que temos que nos atentar à realidade agrícola regional e estadual, podendo, assim, interferir como atuação no manejo conservacionista do solo, da água, o manejo da produção das culturas anuais. Depende de um planejamento atencioso para com as questões de preparo do solo, escolha das áreas, para não prejudicarmos o meio ambiente, principalmente em terrenos propícios ao processo erosivo. São culturas que podem ser plantadas em até 3 vezes por ano, de acordo com o nível tecnológico, adotando para isso a preocupação ambiental. Então, nesta aula, nós podemos entender como as recomendações técnicas são importantes para a produção dos grãos anuais. E começando pelo manejo e a conservação do solo e da água. A escolha de cultivares, a qualidade da semente, o plantio dos tratos culturais, até a etapa da colheita, todos devem ser bem planejados para o bom andamento da produção agrícola, com o aumento da produtividade com sustentabilidade. É importante, no planejamento das atividades, que nós atentamos sempre às questões agroecológicas, entendendo a teoria da trofobiose, priorizando um manejo alternativo de pragas e doenças. Revisamos os conhecimentos adquiridos na disciplina de solos, com foco com cálculo de calagem e adubação para as culturas anuais. Discutimos as diferentes situações de uso de adubo, calcário e gesso como fatores de sucesso no empreendimento agrícola. Saber fazer cálculos de calagem, de adubação, acompanhar as etapas do campo é uma das tarefas mais importantes na área da atuação do técnico em agropecuária. Por isso, se estiver com dúvida em algum tópico, volte a ele, tire suas dúvidas, use também os fóruns para discussões técnicas. Aprendemos como calcular alguns índices e itens importantes para alcançarmos a produtividade ideal, o valor cultural, o stand, a produção e a produtividade. Esses cálculos deverão ser aprendidos, pois são fundamentais para o técnico de campo atuar com responsabilidade e eficiência junto aos agricultores, que na maioria das vezes não tem assistência técnica integral adequada à sua realidade. Bons estudos a todos e até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos.